Isso é sério, irmãos. Ouvir é imprescindível para a nossa vida espiritual. Então vamos entender, ser cheio do Espírito é uma questão de obediência. Obediência. Ser cheio do Espírito, andar no Espírito, é imperativos divinos, são ordens, é um dever cristão, é uma realidade espiritual. Nós não temos que perguntar: Senhor, eu tenho que andar ou não no Espírito? Ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. O que quer dizer? Que todas as vezes que eu fracasso nos pecados da minha carne, é uma clara demonstração que eu abandonei o andar no Espírito. Todas as vezes que eu não me encontro cheio do Espírito Santo, é porque eu estou tomado do gozo deste mundo. É só você configurar as coisas. Que imperativo é para nós, irmãos. É um dever nosso amanhecer e anoitecer cheios do Espírito Santo. Ele nos foi dado para nos habitar. Olha a oração do nosso Senhor em João 14: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse Consolador veio para nos habitar para sempre. Ele não é um morador temporário, Ele não é um visitante, Ele veio habitar esta casa espiritual. É uma questão de vida e poder. Vida e poder. Nosso Senhor Jesus, quando os discípulos estavam ali em João capítulo 21, a partir do versículo 19, eles estavam tímidos, com medo dos judeus. Os milagres não resolveram nada na vida deles, os milagres não produziram fé, os milagres não estimularam eles a sair para fora e proclamar. Eles estavam ali acovardados. Todas as operações extraordinárias do nosso Senhor não produziu conduta de fé, não levaram eles a ter ousadia na pregação. Ficaram ali como que algemados, amordaçados, aprisionados. Pôs-se Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. Mostrou suas mãos, seus cravos, onde os cravos perfuraram. Aí novamente ele diz: paz seja convosco. É aquelas duas paz de Romanos capítulo 5 e de Filipenses capítulo 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Filipenses 4: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa alma, o vosso coração, vossa mente. Então, paz com Deus, paz de Deus. Porque Deus não estava em paz conosco, irmãos. Nós éramos filhos da ira. Nós fomos afastados de Deus eternamente. Nosso problema não era simplesmente uma reforma na lataria, não. Nosso problema era geral, era motor, era tudo, era natureza, era tudo. Não havia nenhum anjo, irmãos. Embora, se fosse para depender de nós, a gente podia dizer assim: Deus, manda um anjo aí, manda um serafinzinho aí morrer por mim lá na cruz, eu estou satisfeito. Porém, Deus não. Deus jamais seria satisfeito se um serafim, um querubim, algum arcanjo morresse por nós. Se Deus sacrificasse todos os anjos dos céus lá na cruz do Calvário para resolver o problema dos nossos pecados, eu quero te dizer, nós ainda teríamos problema diante de Deus. O sacrifício lá da cruz tinha que estar à altura do caráter de Deus. Tinha que ser um sacrifício que estivesse à altura da glória e da santidade e que satisfazesse totalmente a justiça de Deus. Então nenhum anjo, nem todos os anjos morrendo no nosso lugar nos salvaria. Então Deus teve que sofrer nele mesmo a penalidade dos nossos pecados. É pouco isso para você? Claro que não é. Por isso, aquele que sempre foi eternamente Deus com Deus, veio aqui e morreu no meu e no teu lugar. Isto é, a justiça de Deus agora encontrou descanso e satisfação. Então, meus irmãos, quando você olha que o nosso Senhor, Ele disse para aqueles discípulos: paz, depois paz, paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora acabou, irmãos. Toda a dívida do pecado que era contra nós, Cristo cravou lá na cruz do Calvário. Todo escrito de dívida contra nós, Ele cravou.
Como diz Paulo em Colossenses 2,14, tendo tomado todo o escrito de dívida que era contra nós, cravou-la na cruz do Calvário. E o versículo 15, e tendo despojado todo o principado, potestade, triunfou sobre eles lá na cruz do Calvário. Esta é a nossa salvação, irmãos. Não foi só uma salvação diante de Deus, mas foi uma salvação diante de principados, de potestades, foi uma salvação diante da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então ele resolveu toda a nossa situação, de forma que para mim e para você, justificados em Cristo, a morte hoje, ela não tem o mesmo significado para uma pessoa ímpia, porque se nós morrermos com Cristo, como disse Paulo, para mim, se eu morrer é lucro, é um ganho, procure, tente ao máximo descobrir como foram os últimos dias de alguns santos. O do irmão Martin Lloyd Jones, quando os irmãos estavam em torno da cama dele para orar por ele, ele chamou o filho dele e disse assim: diga para eles, não me impeçam de ir encontrar com meu pai. Alguns santos diziam assim: este é o melhor dia da minha existência. Agostinho falou assim: tudo o que eu ouvi sobre ele. Porque segundo alguns, Agostinho morreu e ressuscitou, embora ninguém pode afirmar isso com segurança, e depois morreu de novo. Mas alguns dizem que Agostinho por algum tempo fechou seus olhos longamente, e eles deram ele como morto. Ele abriu os olhos com a voz fraca, ele disse assim: é tudo palha, tudo que falaram dele é palha. Ele é maior do que tudo que você já ouviu, que vocês possam ouvir sobre ele. Ele é mais grande do que tudo, tudo é muito pouco, eu vou para ele. Paulo, estava ali 2 algozes. Você sabia que os soldados, um deles, eu me esqueço o nome, o outro eu me lembro, Pereja, que levou Paulo para a libação, diz que eles andavam com os olhos cheios de lágrimas, porque já tinham se convertido. Então Paulo diz assim: eu estou sendo oferecido como libação, mas eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É assim que os santos enfrentam a morte, irmãos. A morte já foi vencida pelo nosso Senhor. Ele já foi lá nas profundezas do inferno, no meu e no teu lugar. Ele já foi à cruz no nosso lugar, já foi no inferno no nosso lugar, já venceu Satanás no nosso lugar. Ele venceu a morte no nosso lugar e já entrou e está entronizado por nós também. Glórias a Deus. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E não somente isso, temos a paz de Deus. Agora nós estamos em paz. Paz para nós não é um estado de espírito, é uma condição, é uma pessoa. Nós temos o príncipe da paz. Você não depende da alta do dólar, você não depende de guerras, de rumores de guerras, você não depende da expectativa do mundo, você não depende de fome, de escassez, de fartura, de comida para ter paz. Você não depende de nada, a não ser daquilo que Cristo já fez por você e aquilo que Ele é para você. Ele já operou a justificação e Ele é a nossa paz, como está em Efésios capítulo 2. Glórias a Deus por isso, irmãos. O mundo segue na sua angústia, o mundo segue no seu curso, o mundo segue nas suas trevas, mas a luz entre nós, a paz entre nós, a alegria entre nós. Estamos em guerra, mas estamos em festa. Somos o único povo que mesmo em guerra nós ainda fazemos festa, nós ainda podemos sorrir, nós temos uma resposta. Então, irmãos, que alegria é esta? Agora os discípulos não, irmãos, estavam lá algemados, amordaçados, com medo dos judeus. Aí o que Jesus fez? Soprou sobre eles o Espírito. Essa palavra soprou só ocorre 2 vezes na Bíblia. E para você descobrir isso, você precisa ver o texto conforme a Septuaginta, aquela versão que foi feita no ano 325 a.C. em Alexandria. Então, quando você analisa o texto hebraico que foi transliterado para o grego, é que você vai encontrar as 2 vezes. E por que estou falando isso? Eu estou falando isso porque é sumamente importante para nós entender esta palavrinha aqui.
Em João capítulo 21, soprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito. Curioso isso, não é, irmãos? Às vezes a gente não dá muita atenção para esse acontecimento, a gente só gosta de olhar Atos 2, porque tem língua como de fogo, aquela coisa toda, e esse episódio aqui. Lembre-se que em Lucas 24, Jesus fala da promessa do Pai, para que eles fossem para Jerusalém por causa da promessa do Pai. E em João 14, ele diz: eu rogarei ao Pai. Aqui tem uma promessa dele. Então tem a promessa do Filho e a promessa do Pai. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. A palavra outro ali significa da mesma natureza, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, mas vocês, irmãos, conosco é diferente, porque esse Espírito veio para nos habitar. E ele não veio para fazer uma obra inferior à obra do Filho, ele veio para fazer uma obra tão importante como foi a obra do Filho. Em nada a obra do Espírito Santo é inferior à obra do Filho. Então veja isto: o Espírito Santo, ele foi soprado ali. Então quando você pega a palavra soprou, você descobre, ocorre 2 vezes só na Bíblia. 2 vezes. E só é possível descobrir a primeira vez se olharmos o texto transliterado, a Septuaginta, porque está lá em Gênesis 2:7, quando diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E a palavra fôlego ali é espírito, ruach, espírito, ou pneuma. E isso é curioso, irmãos, porque se você olha o texto aqui em João 21, da mesma forma, ele soprou o espírito de vida.